Olá, investidores! Bom, hoje a gente vai começar a nossa conversa sobre a emissão de CRA da Eldorado Brasil Celulose. E como a gente já sabe, o principal risco de uma emissão de dívida é o não pagamento pela empresa. Por isso é importante ficar atento aos riscos, garantias, se as taxas fazem sentido para você. Então é isso que a gente vai explorar aí nessa nossa sequência de vídeo. Para esse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, a gente vai primeiro conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, né, sobre a Eldorado, principal fonte de receita. Depois vamos lembrar como é que funciona um CRA e na sequência a gente vai analisar o rating de crédito dessa emissão. Bora lá? Então, conhecendo a nossa empresa, né? A Eldorado Brasil Celulose é uma produtora de celulose, né, de eucalipto, com capacidade anual aí de 1,8 milhões de toneladas de produção, né, uma base florestal aí de aproximadamente 300 mil hectares. Então, mais de 90% da receita vem de exportação de celulose. A empresa ela foi fundada em 2010 pelo grupo JIF Investimentos, é a holding dos irmãos Batista, né, os mesmos controladores da JBS. A empresa opera de forma verticalizada, né, então cuida desde o plantio, manejo das florestas, até colheita, industrialização, comercialização. Isso garante, claro, um baixo custo de produção, né? Então, R$ 779 por tonelada em 2025, né, um dos mais competitivos globalmente. A localização estratégica da fábrica em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a próxima dos ativos florestais, também contribui para a eficiência logística da empresa. Então, nos últimos anos, a Eldorado ampliou aí sua infraestrutura, né, com a inauguração de um terminal próprio no Porto de Santos em 2023, com investimentos em eficiência energética, né, uma usina termoelétrica de onça pintada, que gera energia limpa, né, a partir da biomassa de eucalipto. Então, esses projetos reforçam a competitividade da empresa, sua capacidade de sustentar margens, mesmo que em períodos de maior pressão de preço de celulose no mercado global, como vem acontecendo recentemente, né? A empresa ela foi protagonista aí de uma das maiores disputas corporativas do país, né, que se estendeu por quase 8 anos. Tudo começou lá em 2017, quando a JIF, né, firmou um contrato para vender 100% da Eldorado a Paper Excellence por 15 bilhões, mas a transação só foi parcialmente concluída aí com a Paper adquirindo inicialmente 49,41% das ações por 3,8 bi. Alguns acordos aí previstos no contrato da época não foram cumpridos, né, dentro do prazo, e então a JIF declarou o contrato como extinto em 2018, logo um ano depois, alegando que a Paper não tinha cumprido todas as condições. A questão acabou sendo levada aí para uma arbitragem internacional que em 2021 decidiu a favor da Paper Excellence. Em resposta, a JIF entrou na justiça brasileira e desde então os tribunais foram negando aí sucessivamente os pedidos da Paper, até que em maio desse ano de 2025, finalmente um acordo foi firmado. A JIF pagou aí 15 bilhões à vista pelos 49% restantes da empresa, retomando o controle total da Eldorado e acabando com todas as disputas judiciais. Por um lado, o fim dessa disputa traz uma clareza na estrutura de controle da empresa. Isso tende a reduzir aí qualquer risco de governança, melhorar o perfil de investidor. Por outro lado, vale lembrar que a empresa dos irmãos Batista já estiveram envolvidas em episódios polêmicos no passado. Isso levanta algumas preocupações recorrentes dos investidores em relação à governança como um todo, possíveis riscos reputacionais ligados ao grupo controlador. O CRA, né, se a gente for olhar especificamente, esquecer do histórico da empresa e focar nesse CRA, esse certificado de recebíveis do agronegócio, como você sabe, é um título de crédito, né, emitido aí por uma securitizadora que é lastreado em recebíveis aí ligados ao setor do agronegócio. Na prática funciona como a forma de uma empresa captar recurso do mercado, oferecendo, claro, uma garantia de fluxo de pagamento atrelado às suas operações. No caso da Eldorado, esse lastro é formado por cédulas de produto rural financeiras, CPRF, emitidas pela própria empresa. Então, assim como outros títulos de crédito privado, CRIs, debêntures, por exemplo, o principal risco do CRA, obviamente, está no não pagamento da dívida pela empresa devedora, no caso da Eldorado, né? Então, nessa emissão, a empresa busca captar 2 bilhões de reais, com possibilidade de um lote adicional de 25%. A oferta é destinada exclusivamente para investidores qualificados, que são aqueles que têm um patrimônio financeiro superior a R$ 1 milhão ou que contam com certificações reconhecidas pela CVM. Os recursos obtidos eles vão ser direcionados para as atividades da empresa, especialmente para a produção e industrialização de celulose, né, de eucalipto, incluindo a aquisição de insumos agropecuários, investimentos no manejo florestal e etc. Então, o Bradesco BBI, né, atua como o coordenador líder da oferta, ao lado do Itaú, BBA, da XP Investimentos, do BTG Pactual, o Banco Safra. Eles são responsáveis pela estruturação, pela distribuição dos CRAs, né? O papel de agente fiduciário é exercido pela Vortex, né, que representa e protege os interesses dos investidores durante todo o prazo da emissão. E por falar nisso, né, nessa emissão, ela vai ser dividida em 3 séries diferentes, cada uma com prazos e formas de remuneração distintas, né? A primeira tem prazo de 7 anos, vencendo em setembro de 2032.
rendimento aí é atrelado ao maior valor entre a taxa pré de janeiro de 32 mais 0,30 ao ano, né, ou 14,10% ao ano. A segunda série vence em 2035, tem um prazo de 10 anos, então a remuneração vai ser o maior valor entre NTN-B de 2035 mais 0,20 ou IPCA mais 7,55, que for maior. E a terceira série tem prazo de 15 anos, lá para 2040, tem um retorno ao maior valor entre NTN-B de 2040 mais 0,30 ou IPCA mais 7,6. Nas três séries, os juros vão ser pagos semestralmente e a amortização é paga integralmente no vencimento, ou seja, bullet. Uma informação importante: esse CRA não tem nenhum tipo de garantia, tá? Então, na prática, isso significa que se a empresa não pagar, você como investidor não tem preferência sobre nenhum imóvel, nenhuma receita, nenhum outro ativo da empresa. Ou seja, o risco é totalmente atrelado à capacidade de pagamento da própria Eldorado. Essa emissão de CRA recebeu nota AA+, na escala nacional pela Fitch, um dos graus mais altos, né, da classificação de risco no Brasil. Na prática, significa que na visão da empresa, da agência, a Eldorado tem uma capacidade forte, né, de pagamento, de honrar seus compromissos financeiros. Isso torna o risco de calote considerado baixo. Principalmente esse rating foi atribuído por conta da competitividade da empresa, né, no setor de celulose, tem um custo muito baixo de produção, tem um forte perfil exportador. A empresa, a agência, né, a Fitch, também considera que a Eldorado tem uma operação verticalizada, desde a base florestal até a produção de celulose, uma infraestrutura logística própria, com projetos de eficiência energética. Isso tudo reforça aí a capacidade de geração de caixa da empresa. Por outro lado, um ponto de atenção é um alto grau de alavancagem, né? Em junho de 2025, a dívida líquida da empresa era de aproximadamente 15 bilhões de reais. Isso representa aí mais de 4,5 vezes o EBITDA ajustado. Ainda assim, a Eldorado mantém margens altas, né, com EBITDA de 1,7 bi primeiro semestre desse ano, margem de 56%, margem EBITDA de 56%, então mostra uma certa resiliência operacional, mesmo num setor muito cíclico como é o setor da celulose. Além disso, vale lembrar que o CRA, como todo CRA, ele é isento de imposto de renda para pessoa física. Isso aumenta a atratividade dessa emissão, a gente sabe, claro, mas atenção, tá? Porque o governo federal já, né, apresentou uma medida provisória, né, que prevê a tributação de 5% dos rendimentos desses papéis. A regra ainda não foi aprovada, né, mas caso porventura vire lei, ela só deve também valer a partir das emissões realizadas ou repactuadas a partir de 2026. Ou seja, quem investir agora continua com isenção, mas é importante acompanhar essa discussão aí para avaliar possíveis impactos no longo prazo. Essa foi a visão geral da Eldorado, dos principais detalhes da empresa e da emissão, né, desse CRA, prazo, remuneração, garantia. O que a gente vai fazer no nosso próximo vídeo? A gente vai aprofundar a nossa análise, vamos olhar para o setor de celulose, para os riscos do mercado internacional e principalmente para a saúde financeira da empresa. Então fica aqui com a gente para acompanhar mais detalhes dessa emissão. Até mais!